Quando a gente pensa em inovação, em lugares como o Vale do Silício, o que vem à mente são novos aparelhos, certo? Mas a verdade é que eles não estão só criando gadgets, eles estão, na prática, arquitetando o nosso futuro. Um futuro que é, sim, cheio de promessas, mas que também levanta umas questões bem profundas que a gente precisa explorar. E para entender para onde a tecnologia está nos levando, a gente tem que olhar para onde tudo isso nasce. O Vale do Silício funciona como o grande motor da inovação global. É lá que o futuro não é só uma ideia. Ele está sendo construído ativamente, a cada dia, a cada novo avanço. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte: a gente começa desvendando o mito do Vale do Silício, depois mergulha de cabeça na revolução da inteligência artificial. Em seguida, vamos ver como o mundo físico está sendo remodelado, dar uma espiada nas próximas fronteiras da ciência e, por fim, encarar uma parte mais séria: o preço de todo esse progresso. Vamos lá. Começando pela história. Como é que uma região que era basicamente coberta por pomares virou o epicentro da tecnologia mundial? É essa cultura de inovação que mudou completamente o mundo que a gente vai entender agora. A história é incrível, na verdade. Tudo começou lá nos anos 30 com a Universidade de Stanford preparando o terreno, sabe? Criando um ambiente fértil para a inovação. Mas o estopim mesmo veio em 1957, com a Fairchild Semicondutora. Foi ela que deu o pontapé inicial na indústria de chips, que batizou a região. E a partir daí, foi uma avalanche de empresas que definiram a era digital que a gente vive hoje. Agora vamos dar um salto para a força que está definindo a nossa era, a inteligência artificial ou IA. Ela deixou de ser só um experimento de laboratório para se tornar o pilar central dos produtos que usamos, das operações das empresas e de toda a infraestrutura ao nosso redor. E o ponto-chave aqui é uma virada de chave na mentalidade. As empresas que estão na frente não estão só usando IA, elas estão se tornando AI native, ou seja, nativas em IA. E o que isso quer dizer? Quer dizer reconstruir tudo do zero, desde a experiência do cliente até a tomada de decisão, com a inteligência artificial sendo a base de tudo. Mas, a IA não é só software, não é só uma nuvem de código. Ela tem uma base física muito real. Os semicondutores. Esses chips super avançados são literalmente os cérebros e os músculos que fazem essa revolução acontecer. E a corrida por chips cada vez mais potentes e eficientes é o que dita o ritmo da inovação. E o impacto na economia? É algo gigantesco. A projeção é que a IA, principalmente quando aplicada em robôs e sistemas físicos, vai movimentar mais de 15 trilhões de dólares na economia global até o final da década. É uma transformação numa escala que a gente raramente vê na história. E isso não é coisa para um futuro distante, não. A previsão é que até 2026, ou seja, logo ali, quase metade de todos os processos dentro das empresas vai ter a participação de agentes de IA autônomos. Eles vão funcionar menos como uma ferramenta e mais como colegas de trabalho digitais, sabe? Capazes de planejar e executar tarefas. Isso muda a natureza do trabalho como a gente conhece. E essa transformação está se espalhando por tudo. Na saúde, a IA nos leva da cura para a prevenção. Nas finanças, ela redefine como se gerencia riscos. Na manufatura, está criando fábricas que praticamente se gerenciam sozinhas. Na energia, otimiza toda a rede. A IA está de fato se tornando a espinha dorsal de todas as indústrias. Bom, mas a próxima fronteira vai além do digital. Agora, a gente vai ver como as novas tecnologias estão nos dando o poder de criar e manipular o mundo físico e até o biológico de maneiras que, sinceramente, até pouco tempo atrás, pareciam coisa de ficção científica. Um exemplo perfeito disso é a impressão 3D, também chamada de manufatura aditiva. As aplicações são imensas. Vão desde a criação rápida de protótipos em fábricas até avanços na medicina que pareciam impossíveis há alguns anos. E só para todo mundo ficar na mesma página, a ideia é simples. Pensa em construir algo do zero, adicionando material camada por camada, em vez de pegar um bloco e ir esculpindo. Essa abordagem permite criar formas super complexas e objetos totalmente personalizados. E a tecnologia foi muito mais longe. Agora a gente já está falando de bioimpressão. Imagina só, aqui, células vivas são usadas como se fossem tinta para construir estruturas de tecido super complexas, quase como órgãos de verdade. Isso abre a porta para um futuro onde tecidos e, quem sabe, até órgãos inteiros possam ser fabricados sob demanda. É impressionante. Agora vamos olhar ainda mais para frente, para a vanguarda mesmo da ciência, para aquelas tecnologias que ainda estão engatinhando, mas que têm implicações que podem mudar profundamente o futuro da humanidade. A pergunta que nos guia agora é:
Beleza, o que vem depois? Se a IA e a impressão 3D já estão redesenhando nosso mundo, quais são as próximas ondas de inovação que a gente tem que ficar de olho? Uma das respostas é a computação quântica. Pensa assim, um computador normal usa bits, que são como interruptores de luz, sabe? Ou está ligado ou está desligado, é 0 ou 1. Já a computação quântica usa os qubits, que podem ser os dois ao mesmo tempo. E isso permite resolver problemas de uma complexidade absurda, que poderiam revolucionar áreas como a descoberta de novos remédios e materiais. E aqui a gente tem duas tecnologias com um poder imenso, mas com objetivos bem distintos. De um lado, as interfaces cérebro-computador, que tem essa missão fantástica de restaurar funções que foram perdidas, conectar a nossa biologia com a tecnologia para ajudar as pessoas. Agora, do outro lado, a edição genética de embriões. E aí a conversa fica um pouco mais complicada, porque ela abre a possibilidade não só de curar, mas de aprimorar, de permitir a escolha de traços. Isso, claro, nos joga bem no meio de debates éticos muito, muito complexos. E é isso que nos leva à nossa última parte, porque todo esse poder ele vem com uma responsabilidade enorme. Nenhuma análise sobre inovação estaria completa sem a gente encarar os seus custos sociais e os seus dilemas éticos. É a outra face da moeda. A prosperidade da tecnologia é raramente dividida por igual. Várias pesquisas mostram que o boom da alta tecnologia, ao mesmo tempo em que cria uma riqueza absurda, também está diretamente ligado ao aumento da desigualdade de renda. Os ganhos acabam se concentrando em pouquíssimos lugares e pessoas. E o medo vai além da questão econômica. Com tecnologias como a edição genética, a grande preocupação é que a gente acabe criando não só uma divisão de ricos e pobres, mas uma divisão biológica, onde uma elite pode pagar por melhorias genéticas. Isso levanta questões muito profundas sobre justiça e sobre o que significa ser humano. Então, os desafios estão bem claros na mesa. A desigualdade econômica, a demanda gigantesca de energia que a computação exige, os dilemas éticos de uma possível divisão biológica e a pergunta urgente de como a gente vai governar tudo isso. A verdade é que a tecnologia avança muito, mas muito mais rápido do que a nossa capacidade de criar regras para ela. E a gente termina não com uma resposta pronta, mas com a que talvez seja a pergunta mais importante da nossa era. Será que todas essas ferramentas que estamos construindo vão de fato criar um futuro mais justo para todo mundo? Ou será que elas vão apenas aprofundar as divisões que já existem entre nós? A resposta, no fim das contas, depende das escolhas que todos nós fizermos a partir de hoje.